as águas. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Nós estamos no Congresso de Missões. Deus tem uma missão para a terra. E Deus começa a manifestar aquilo que era o seu plano, aquilo que era o seu projeto para a terra. E no início da manifestação deste mesmo plano, a Bíblia diz que Deus vai criar os céus. Nós sabemos que existem essas três dimensões de céus. E Deus também cria a terra. A terra estava toda ela coberta de águas, de tal maneira que o próprio Espírito, o único lugar que ele encontra para se mover era por cima das águas. O que me chama a atenção nesse texto, o que mexe comigo de forma espiritual, é que Deus, ele não espera que a terra seja totalmente organizada para que o Espírito comece a se mover. Mesmo o escritor a narrar que a terra era coberta de águas e as trevas, elas estavam cobrindo toda a terra. E nós sabemos que dentro desse capítulo existem expressões que são de forma simbólicas. As trevas que podem representar o reino das trevas. É um reino, não apenas um estado de iluminação. Mas a Bíblia diz que apesar da treva cobrir toda a terra, apesar da escuridão, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu quero que a igreja compreenda é simples e importante. É que o próprio Espírito é um Espírito de luz. Mas esse Espírito, ele não espera que a terra receba luz para que ele comece a se mover sobre as águas. Apesar da presença da treva, o Espírito se moveu sobre as águas. Então a treva está lá, mas o Espírito mesmo assim, ele ainda se move sobre as águas. Se fosse como nós hoje, alguns crentes que precisam de certas condições para nos movermos em alguns lugares, o que é que nós diríamos? Nós estamos à espera que a treva desapareça para nos movermos em alguns lugares. Mas é interessante que nessa história o Espírito não espera que as trevas desapareçam para começar a se mover. Por essa razão eu quero dizer para alguém é que a treva não domina sobre a luz. A treva não precisa desaparecer para que o Espírito se mova. Por essa razão, quero falar aqui para alguém para sair deste congresso com uma mensagem profética. Independentemente do país em que você está inserido, independentemente da família em que você está inserido, independentemente da empresa que você está, você não precisa entrar em lugares sem trevas para começar a se mover. Por esta razão, é que Deus nos coloca em um mundo de trevas e Ele não vai retirar nenhum mal sobre a terra para que os filhos se manifestem. Os filhos, eles devem se manifestar em um lugar que está cheio de trevas. Por essa razão, diz a palavra que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo não esperou melhores condições para se manifestar. Cristo não esperou que a terra melhorasse para ele se manifestar. Aliás, porque Deus nunca precisou de condições favoráveis para ele se mover. Não somos nós que procuramos lugares favoráveis para se mover. Desde o início, Deus sempre trabalhou e se adaptou aos lugares com trevas. O primeiro lugar que o Espírito se move não tinha luz, para nos mostrar que filho da luz não precisa de lugares de luz para se moverem. É por esta razão que eu quero falar para alguém aqui nessa manhã que não importa, há um nível de manifestação que é o nível das crianças na fé, aqueles que precisam se mover aonde tem luz, lugar favorável para se mover. Mas nós não precisamos de lugares favoráveis, nós só precisamos de ter o favor de Deus sobre nós, porque o que vai determinar a nossa manifestação não é a luz que nós encontramos no lugar, é a luz que nós carregamos e transportamos para aquele lugar. Deixa eu falar para alguém,
Eu não deveria ter nascido num país melhor do que Angola, ainda que seja o país com mais problemas e doenças, mas eu não preciso de países confortáveis para manifestar a graça que está sobre mim, porque não é o lugar que determina a luz que eu carrego, mas é a luz que eu carrego que determina a graça que se manifesta. Deixa eu falar para alguém que está aqui para me ouvir. Daniel não precisou entrar num reino aonde Deus era o Deus mais adorado. Daniel, ele foi numa terra aonde o Deus dele não era reconhecido. Há um nível em que você precisa orar para Deus retirar os feiticeiros do teu caminho, mas há um nível de graça que é o nível de Daniel, reverendo. Daniel não orou para Deus matar os feiticeiros. Matar feiticeiro é para quem não amadureceu na vida com Deus. Daniel foi promovido ao ponto dele se tornar o chefe dos feiticeiros. É esse nível que a catedral vai entrar esse ano. Vamos dizer: Pai, não precisa matar os feiticeiros, nos torna chefe deles no mesmo departamento. Queridos, se alguém está a pensar que vamos mudar de lugar porque entrou feiticeiro, eles estão mal enganados. Estamos acostumados a brilhar, estamos acostumados a florescer em lugares onde não há luz. Oh, aleluia! Para de ter essa conversa de crente bebê. Pastor, estou a pensar em mudar de casa porque naquela casa parece que tem lá um espírito que amarra a nossa vida. Como é que o espírito da casa tem poder de te amarrar, mas a graça que você vem buscar no congresso não consegue afugentar o espírito de casa? Esse ano não. Se alguém tentou amarrar a nossa vida, nosso ministério, nosso projeto, nossa igreja, é eles que vão ter que sair, porque aonde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar é me dado como herança. Volta para aquela empresa e toma posse da empresa. Volta para aquele bairro e toma posse daquele bairro. Volta para a tua família e toma posse daquela família. Não é o altar de Satanás que vai te fazer trocar de lugar, é a graça que você carrega. Oh! Você sabia que tem gente que saiu do país porque o país não estava bom, mas também tem gente que não saiu porque aqui está melhor? Não é sobre o lugar que você vai, é sobre a graça que você carrega. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quem está comigo, diga aleluia! Só para lançar uma palavra profética para alguém. Esse ano você está proibido falhar na missão que Deus te deu. Pastor, não entendi. Porque o Deus que te criou não sabe falhar. Ele disse: haja luz e houve luz. A luz não apareceu depois, apareceu na mesma altura que Deus falou. Oh, aleluia! Esse ano você está proibido de falhar. Diga comigo: Deus não sabe falhar. Senta um pouquinho para lhe explicar algo. Diga: Deus não sabe falhar. Você sabia que tem gente com comportamentos de fazer Deus falhar? Uma das pessoas que teve um comportamento para fazer Deus falhar chama-se Jonas. Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai para uma grande cidade chamada Nínive, e lá eu te direi e pregarás contra o pecado deles. A Bíblia diz: e Jonas saindo da presença de Deus para Tarsis. Espera aí, se ele não vivia na presença de Deus, ele vivia em uma geografia. Na hora de fugir, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus para Tarsis. Não saiu do lugar em que ele vivia para Tarsis, ele saiu da presença de Deus para Tarsis.
Então, se a presença de Deus é um ambiente, não é um lugar, como é que colocam a presença de Deus como um lugar que ele saiu? Ele saiu da presença de Deus para Tarsis. Não saiu da cidade dele para Tarsis, saiu da presença de Deus para Tarsis. Porque é mais distante da tua terra para a terra em que Deus te enviou, é mais perto até da tua terra para o lugar que Deus te enviou, do que da presença de Deus para o lugar que ele não te enviou. É longe. Porque a presença de Deus não é apenas um ambiente, a presença de Deus é um lugar. Por isso diz a palavra, aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não é apenas uma pessoa, é um lugar para você estar. Então, da presença de Deus para Tarsis. Jonas quer fazer Deus falhar na sua missão, reverendo Gaspar. Jonas quer fazer Deus falhar. Está a dizer, pela primeira vez vou fazer Deus falhar na sua palavra. E o que diz a palavra? Que quando Jonas sai da presença de Deus para Tarsis, ele sai com essa mentalidade: Deus vai falhar. Pela primeira vez não vai fazer o que ele falou. Mas só que Jonas esqueceu que Deus não sabe falhar. Porque no dia que ele saiu, esqueceu que quando ele vai fugir no mar que o próprio Deus criou. E Deus então vai à busca de Jonas no mar que ele criou. Quando Jonas vai dormir, a Bíblia diz que Jonas a dormir não dormia no lugar habitual. Jonas dormia no lugar onde eram colocadas as cargas mais pesadas. Por isso, quando tentaram tirar todas as cargas para lançar, o barco não ficou leve, porque quem estava a pesar naquele dia não era carga, era Jonas. Eu não sei se alguém aqui me entendeu. Deixa eu falar para alguém que entendeu. Porque pessoa que está a fugir seu chamado pesa mais do que as tuas próprias coisas. Tem gente que não sabe que a razão de você não está a dar certo não são as coisas que você carrega. Tem um Jonas que está a atrapalhar a tua viagem. Por isso esse ano vamos lançar o Jonas para o mar. Não, deixa. Mesmo tem homem que não era para você lhe aceitar, é que está te fazer ficar pesada. Tem mulher que não era para você lhe aceitar, está te tornando muito pesada. Jonas quer fazer Deus falhar. Agora o mestre, o capitão navio deu conta: já lançamos tudo, o barco está pesado. Ele disse: eu vou aonde estão as cargas mais pesadas. E encontrou a carga mais pesada, chamado Jonas. Disse: dorminhoco, acorda. Estás aqui a fazer o que? Disse: não, o Deus que eu sirvo me mandou e eu fugi. Disse: qual é a solução? Me lança um sol. Também aquele me lança um sol, não é tipo agora quero. Não é porque eu quero cumprir, quero fugir. Porque Deus vai ter que falhar. Eu disse: pensa que vou falhar. Baleia. Jonas quer me envergonhar. Peixe grande engole Jonas. Ele não pode provar que eu falho. Jonas está lá. Disse: já que estou aqui dentro, pelo menos vou jejuar. Jonas a jejuar 3 dias. A Bíblia diz que depois Deus deu uma ordem e o peixe lançou Jonas. Jonas apareceu. Disse: falhou. Deus disse: falhei. Até o peixe é meu cooperador. Estás na terra da missão. Eu não sei falhar. Tem gente aqui que já tentou se desviar. Vou me desviar um pouco, porque Deus não está fazendo o que Ele me prometeu. Foste aonde foste, até onde foste se desviar, também encontraste lá o teu missionário que te trouxe de volta no congresso. Deixa eu falar para alguém aqui nessa manhã: aquilo que Deus promete não pode falhar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele faz. Ele não falhou com Noé, não vai falhar com você. Não falhou com Abraão, não vai falhar com você. Não falhou com Isaac, não vai falhar com você. Deus não falha. Não sabe falhar. Homens podem mentir, maridos podem falhar, esposas podem errar, líderes podem falhar. Deus não. Eu não vou mais para a igreja porque me mentiram muito. Quem te mentiu? Homens ou Deus?
não sei para quem essa palavra, mas deixa dizer: Deus não falha. Não precisa desistir, Deus não falha. Não precisa